Hoje a gente vai ler Mateus 21, a parábola dos lavradores. Ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se da época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Aqui ele está falando que era uma história, né? Ele estava dando um exemplo, uma parábola. Que o dono da terra construiu uma vinha e chamou os lavradores para poder tocar aquela vinha enquanto ele viajava. E que na época que ele sabia que a lavoura ia dar, né, uva, que ia começar a render, ele mandou os cobradores ir lá para pegar a parte dele, que no caso ele só arrendou a terra ainda era dele, a vinha era dele, ele colocou as pessoas lá para trabalhar e uma parte daquela produção seria dele, né, do proprietário da terra. Ele mandou os cobradores lá e daí continua assim: os lavradores agarraram seus servos, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então enviou-lhes outros servos em maior número, e os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: A meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: Este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim eles o agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Aí eles responderam: Matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Aqui ele deu um exemplo, daí que ele mandou eles irem lá para cobrar, e daí quando chegaram lá, em vez de pagar, os lavradores eles mataram a primeira turma, a segunda eles mataram de novo, ele tinha mandado em maior número, daí ele falou assim: vou mandar meu filho, porque o meu filho eles vão respeitar. E eles mataram o filho do dono da terra. Então ele pergunta assim, para eles responderem ali na hora, né? As pessoas que estavam ali ouvindo. O que vocês acham que o dono da terra vai fazer com aqueles lavradores? E eles responderam: matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores, que deem a sua parte no tempo da colheita. Então Jesus continua assim, ó. Ele lhes disse: Vocês nunca leram isso nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre essa pedra será despedaçado. Aquele que sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles e procuravam um meio de prendê-lo. Mas tinham medo das multidões, pois elas o consideravam profeta. Então aqui eles entenderam que Jesus estava falando deles, dos mestres da lei, né, dos sacerdotes ali. Porque o que ele quis dizer? Que o proprietário da terra mandou até o filho dele. E eles, em vez de respeitar, eles mataram até o filho. Ele estava falando dele mesmo. Ele estava falando dos primeiros profetas, que no caso até João, que já tinha sido morto pelos homens, aí veio para abrir o caminho, não acreditaram nele, mataram ele. Daí ele veio e ele já sabia que ele ia morrer pela mão dos homens, porque não iam acreditar nele de novo. E daí o que ele estava falando? Que Deus ia dar o reino, né? No caso, ele estava falando como se fosse a vinha, né? Para outras pessoas tomarem conta, porque eles mesmos responderam que o dono da terra mataria eles de modo horrível, esses perversos, e arrendaria para outros lavradores, que dessem a sua parte no tempo da colheita. Então, o que ele estava falando? Que eles mesmos entenderam a parábola, mas depois que Jesus foi terminando de falar, que eles entenderam que era deles que ele estava falando. Que era sobre isso, sobre o reino dos céus, que no caso ele estava falando primeiro dos sacerdotes ali, dos mestres da lei, eles já tinham entendido que nem era como se eles não fossem entrar no reino dos céus, porque eles matavam, já tinham matado os profetas, iam matar Jesus, e daí Deus ia falar que chega, né, a partir daquele momento, ele era os perversos, né, eles seriam esmagados, no caso que tá falando aqui, ó, reduzidos a pó, porque era a recompensa que eles iam ter de ter feito isso. Eles, no caso, dentro da soberba deles, eles nem estavam entendendo que Jesus realmente era o Messias, porque a visão espiritual deles estava apagada, bem dizer, né? Atrás de
essa aparência que eles tinham por fora, mas por dentro o coração perverso, igual eles mesmos falaram, né? Então eles não reconheciam Jesus como Messias. Aí ele contou desse jeito para ver se eles entendiam o que estava acontecendo. Que Deus ia ter que dar o reino dos céus, no caso, deixar para outras pessoas cuidarem, porque aquele povo não cuidou, entendeu? Cuidou, mas na hora de entender ali, de receber, de dar a parte de Deus, eles mataram até o filho dele. E eles ali só não prenderam Jesus porque eles queriam prender ele de todo jeito, né? Porque eles ficaram com medo do povo que estava ali. Porque a multidão ali considerava Jesus um profeta. Então foi só por isso, porque na verdade eles até entenderam o que ele quis dizer, mas não aceitaram o que ele quis dizer. Aqui no caso a gente dá para entender assim, ó. Por exemplo, o que Deus queria? Deus queria a parte dele de verdade. Que era como se ele tivesse deixado ali essas pessoas cuidando do reino dele ali aqui na terra. E quando ele pergunta, cadê minha parte? Né? Porque eles estavam cuidando como se fosse deles, tomando tudo para eles, a recompensa deles, mas não tinha a parte que era de verdade de Deus. O coração das pessoas, né? O arrependimento, a obediência, não tinha, que era o que era parte dele. Então, quando ele manda os profetas, eles não aceitaram, né? Mataram. Mandou Jesus, que é filho dele. Ele já sabia também que ele ia morrer, né? Deus também, porque ele já sabe de tudo. Mas assim, era uma chance, né? Deles aceitarem e falar, não, agora é o Filho de Deus que veio. E reconhecer, mas eles também não viram. Então, de novo, não deram a parte de Deus. E aí acaba que eles vão ficar sem o reino. Porque Deus fala que vai colocar outras pessoas, pessoas que o quê? Que obedeçam ele. Seria essa analogia, a recompensa do dono da terra. Então, cadê, né? Então, ele ia colocar essas pessoas que obedeciam, que tinham arrependimento, que tinham o coração voltado para ele, para cuidar disso. Então, eles, como Jesus fala, né? Eles virariam pó. É tipo assim, ia acabar a era deles aqui, né? Porque é Deus que manda em tudo. Espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo.